Com a Selic na casa dos 2 dígitos, os fundos imobiliários de tijolo se tornaram pouco atraentes. E com isso, a galera acaba migrando para os fundos de papel. Mas quem sabe a importância de uma carteira equilibrada vê esses períodos de alta na taxa de juros como grandes oportunidades, janelas de oportunidade nas quais se pode comprar FIIs de tijolo com um descontão. E no vídeo de hoje eu trago 4 fundos bilionários e um intruso, que está ali na casa dos 800 milhões. Mas o que eles têm em comum? Todos têm um bom nível de segurança e podem compor uma carteira para o longo prazo sem te dar dor de cabeça. Mas caso você não queira ficar com eles por muito tempo, pode esperar valorizar e depois vender com ganho de capital. E quanto será que dá para ganhar? Quanto rende essa carteira? Fica comigo até o final do vídeo e venha descobrir. E para fazer essa seleção eu entrei lá no site do Funds Explorer, na opção Ferramentas, Ranking de Fundos Imobiliários. E dos 280 fundos que estão listados ali, mais de 70% estão negociados abaixo do PVP de 1, o que significa que eles estão mais baratos, ou seja, sendo negociados abaixo do seu preço, abaixo do seu valor patrimonial. Traduzindo, com desconto. E eu selecionei 5 fundos de 3 segmentos diferentes. Eu tentei pegar apenas fundos bilionários, mas o último, que está ali na casa dos 800 milhões, eu também julgo ser um bom fundo, e é por isso que ele entrou nessa lista. Lembrando que isso aqui não é, de forma alguma, nenhuma recomendação de compra ou venda, é apenas a minha visão como investidor. Inclusive, caso você discorde, não tem problema, deixa aqui para mim nos comentários, mas se gostar, também deixa seu comentário, dá o like e compartilha esse conteúdo com seus amigos. Então o primeiro fundo de hoje é um híbrido, que teve um rendimento de 6,26% nos últimos 12 meses, seu patrimônio é de 3,8 bilhões de reais, e ele está com 15% de desconto, ou seja, seu PVP é de 0,85. A vacância é bem baixa, 2,07%, e ele tem 20 ativos, ou seja, é um fundo bastante diversificado. Antes de prosseguir, você sabe quais são esses 5? Tenta adivinhar e deixa aqui para mim nos comentários. 5 segundos aí para ver se você adivinha o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. Quem respondeu KNRI acertou. Esse é o primeiro fundo que nós vamos olhar aqui hoje. Não preciso falar muito dele, né? 20 ativos em 3 estados brasileiros, no eixo Rio, São Paulo, Minas. Mais da metade do seu patrimônio é composto pelo segmento logístico e 44%, quase 45%, são escritórios. Os contratos são atípicos na sua maioria e 60% deles são indexados pelo IPCA, tendo o IGPM como seu outro indexador. Não vamos passar por todos, mas temos aqui alguns dos escritórios que estão dentro desse fundo e aqui alguns dos galpões logísticos. É um fundo que tem imóveis de alta qualidade, todos localizados em boas regiões, e é um fundo que não tem problema aí com liquidez, né? A quarta maior participação no IFIX. O IFIX, para quem não sabe, é o principal índice dos fundos imobiliários, e o volume de negociações desse fundo é superior a 5 milhões e 200 mil reais por dia. Portanto, você não vai ter problema para comprar ou vender as cotas quando você desejar. E ao adquirir esse fundo, você vai se tornar sócio, vai receber os dividendos, ou seja, os aluguéis de todos esses imóveis. Se quiser saber mais sobre ele, eu estou deixando o link do relatório gerencial aqui na descrição, assim como dos demais fundos sobre os quais nós vamos falar hoje. A maior parte dos contratos vai vencer de 2025 para frente, 85% deles. O fundo tem mais de 90 inquilinos, setores de serviço, financeiro, comércio, engenharia, indústria, logística, tecnologia. Portanto, um fundo aí que tem um pouquinho de tudo, né? Mas a grande reclamação da galera tem sido desde sempre os dividendos. E esse fundo ele não é novo não, ele é antigo. Começou a distribuir dividendos lá em dezembro de 2010. A sua grande vantagem é a regularidade, ele parece um reloginho, né? Uma linha reta, depois ele aumenta os dividendos por um bom tempo, mas de 2017 para cá esses dividendos vieram caindo, e parece que agora está querendo retomar. Mas é aquilo, né? Um fundo que é mais seguro tende a pagar um pouco menos, isso é natural, mas esse fundo imobiliário, com certeza, é um fundo que você não vai ter dor de cabeça, é um fundo que dá para carregar aí para o longo prazo. Aliás, estava até vendo aqui, né? Essa camiseta que eu estou aqui, é uma camiseta bem antiga. E quando o produto é bom, a gente leva para o longo prazo, né? Olha aí, eu ainda com cabelo e essa mesma camiseta. E o KNRI pode não ser o melhor fundo, assim como essa não é a melhor camiseta, mas é um bom produto e dá para levar para o longo prazo. E se a gente olhar aqui nos últimos 5 anos, com esse gráfico aqui que eu tirei do Status Invest, marquei em vermelho aí a evolução do valor patrimonial da cota ao longo do tempo,
E essa linha azul mostra as janelas de oportunidade em que o fundo foi negociado, ou seja, a cotação do fundo estava abaixo do seu VP. Então a gente vê isso em apenas ali 3 oportunidades, no Joesley Day, no início da pandemia e do início de 2021 para cá, que coincide justamente com o aumento aí da taxa de juros. De lá para cá, a taxa Selic vem aumentando e a gente sabe, né, que quando a taxa Selic aumenta, as cotações dos fundos acabam caindo, numa relação inversamente proporcional. Significa que os fundos deixaram de ser bons? Não mesmo. Mas isso dá uma grande oportunidade de comprar um fundo como esse a preços nunca vistos antes. E o que aconteceria, por exemplo, se eu comprasse, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Vamos supor, eu compro cotas do KNRI hoje, e vamos supor que no período de 12 meses ele volte ao seu valor patrimonial, ele suba. A gente sabe que ele está 15% descontado, então para que ele possa voltar ao seu valor patrimonial, ele tem que valorizar mais, em torno aí de 18,5%. Supondo-se que ele pague os mesmos dividendos, ele fique ali no mesmo nível, de 6,26, a gente teria, depois de 12 meses, uma rentabilidade total de quase 25%. Portanto, bastante expressivo, né? E aí, se de repente você resolver que não vale a pena ficar com ele, que é um fundo que paga muito pouco, você pode vender e realizar esse ganho de capital. Eu não sou muito daquele estilo de comprar e vender, mas se comprar um fundo desse bem barato, mesmo que a cotação suba no futuro, eu vou estar recebendo meus dividendos e a minha rentabilidade vai estar atrelada ao meu preço de aquisição. Ou seja, vou pagar menos para poder receber o mesmo dividendo de alguém que pagou mais caro. Portanto, vejo como uma grande oportunidade, uma grande janela aí para comprar um ativo seguro como esse, né? No caso aí o KNRI. E vamos para o segundo fundo de hoje, um fundo do segmento logístico, 7% de rendimento, 3 bilhões de patrimônio, seu PVP de 0,87. A vacância está um pouquinho maior, 9%, mas ele tem 13 ativos. Que fundo é esse? Se você respondeu XPLG, você acertou. São 13 ativos em 3 regiões do Brasil e tem também mais 2 desenvolvimentos. Temos aqui alguns dos seus galpões, todos eles muito bons também. A maior parte dos contratos é típico, são 41 locatários. Os indexadores se dividem entre IPCA, majoritário, IGPM e também o IPC, diversificado em setores, e 70% dos contratos vencem a partir de 2023, o que dá uma certa segurança aí para o investidor. Ele começou a distribuir dividendos lá em junho de 2018 e de lá para cá teve um período que distribuiu bem, deu uma quedinha ali por volta de fevereiro e março, por conta ali da pandemia, e de lá para cá ele vem retomando gradualmente o pagamento de dividendos. Quando a gente olha aí o período em que ele foi negociado, percebe-se que ele esteve abaixo do seu valor patrimonial ali no início, depois começou a ser negociado acima, logo no período inicial da pandemia se abriu outra janela de oportunidade, e de maio de 2021 para cá vem sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Portanto, mais um fundo aí dando sopa para quem quiser comprar. E quanto que ele precisa valorizar para poder chegar novamente no VP? Como a gente vê aí, 14,80%. E se a gente somar com a rentabilidade de 7%, lembrando que isso aqui é apenas uma projeção, pode ser que ele pague mais, pode ser que ele tenha mais ou menos dividend yield, a gente teria um total aí de quase 22%. E aí também, se você não quisesse ficar com ele e vendesse, você poderia ter um bom lucro. Lembrando que, quando a gente tem lucro nos fundos imobiliários, precisa recolher 20% de imposto de renda via DARF, 20% sobre os lucros. E essa DARF precisa ser paga até o último dia do mês subsequente ao da venda. Inclusive, eu deixei aqui no card e na descrição um vídeo em que eu falo a respeito da declaração do imposto de renda para os fundos imobiliários. Também fiz um outro falando de ações. E o terceiro fundo de hoje, um fundo do segmento de shopping, 6,31% de dividend yield nos últimos 12 meses, 1,5 bilhão de patrimônio, está 21% abaixo do seu valor patrimonial, portanto um descontão, considerando que esse fundo tem um pouco mais de 4% de vacância e 5/6 ativos, porque ele comprou um recentemente. E se você respondeu que esse fundo é o HSML, você também acertou. Então, no Funds Explorer estava aí 5 ativos, então eu corrigi aí para 6. São 4 estados diferentes: Acre, Alagoas, São Paulo e Bahia, onde o fundo comprou o Shopping Paralela, a mais nova aquisição aí do HSML. Um fundo em que quase 2/3 das lojas são lojas âncora e 1/4 das lojas que compõem os shoppings do fundo são aquelas lojas satélites, né? Como eu já falei, ele está quase todo ocupado, apenas 4% de vacância. E como a gente vê aqui nesse gráfico, isso, na verdade, pelo que eu olhei, tem acontecido com todos os fundos de shopping,
as vendas estão se recuperando em relação aos períodos anteriores e também a renda de aluguéis. Muitos fundos estão deixando de dar os descontos que eles deram lá atrás para segurar os lojistas durante o período mais duro da pandemia. Portanto, a gente tem a perspectiva de dias melhores para os shoppings. O que a gente comprova aqui nessa foto, né? Então a gente vê ali o Shopping Pátio Maceió, Shopping Granja Viana e o Super Shopping em Osasco. Todos eles aí cheios. Essas fotos são de dezembro de 2021. O brasileiro adora ir para o shopping e isso vai refletir com certeza aí nos dividendos. Esse fundo ele é mais recente, né? Começou a distribuir dividendos em agosto de 2019. Teve 2 tombos, a primeira onda da Covid e a segunda, mas os dividendos já estão muito próximos do nível pré-pandemia. Nesse curto período de vida, ele sempre foi negociado acima do seu valor patrimonial, mas desde a pandemia para cá, ele está praticamente o tempo todo com desconto. Com exceção aí do mês de janeiro de 2021, em que ele beliscou ali a linha do valor patrimonial. Mas muito provavelmente os fundos de shopping ainda vão ser negociados abaixo do preço por um momento. Eu até imaginei que essa janela seria mais curta, mas felizmente ainda tem oportunidades para quem quiser comprar esse shopping, visando aí um ganho de capital lá na frente, ou mesmo manter para receber os dividendos. Aí talvez alguém possa perguntar: puxa, mas os dividendos são muito mais baixos do que a inflação. Dessa forma eu vou perder. Não necessariamente, porque além de receber os dividendos mensalmente, os fundos de tijolos vão se valorizando e ao longo do tempo tendo a correção da inflação. Um fundo de papel normalmente anda de modo lateralizado, porque ele entrega todo o rendimento dele nos dividendos. Numa carteira balanceada, que você tenha tijolo e papel, você consegue o melhor dos dois mundos. E se hipoteticamente, no nosso exemplo aqui, se em 12 meses ele voltar ao valor patrimonial, você comprando cotas dele hoje, vai ter uma valorização do seu patrimônio de quase 27%. E aí, se somar mais os dividendos, dá uma rentabilidade total de mais de 33%, talvez ali uns 31%, né, descontando o imposto de renda sobre o ganho de capital, ou melhor, sobre os lucros no ganho de capital. Então, dos fundos de hoje, talvez seja aí o que tenha o maior ganho. Eu vejo como uma grande oportunidade, lembrando que não é recomendação, né, de compra ou venda, mas vejo uma grande oportunidade para esse fundo e para o segmento de shoppings de modo geral. E o quarto FII da lista de hoje é outro do segmento logístico. Aliás, um segmento que meu amigo Cleiton, do Radar Investidor, gosta pra caramba. Quem não conhece o canal dele, tá aqui abaixo o link. E também o Felipe, do Seu FII de Cada Dia, é outro camarada meu, que eu sei que gosta muito do setor logístico. Quem quiser conhecer mais sobre o canal dele, também tô deixando aqui o link na descrição. E eu quero ver se vocês acertam essa, meus amigos Cleiton e Felipe. Fundo de logística, com 7,82% de rendimento nos últimos 12 meses, patrimônio de 1 bilhão, 0,86 de PVP, ou seja, esse fundo não tem nenhum imóvel vago, está tudo ocupado, são 15 ativos, mas com 20 contratos vigentes. Dou mais 5 segundos para vocês pensarem? 5, 4, 3, 2, 1. Se você disse GGRC, você acertou. Aliás, as últimas notícias sobre ele têm sido muito quentes. E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! É, Faustão, é isso mesmo. No último fim de semana, teve um incêndio de limitadas proporções, sem vítimas, como diz aí o fato relevante, no galpão industrial Covolan, que fica lá em Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior de São Paulo. Mas esse incêndio foi controlado rapidamente, não deve prejudicar o pagamento de aluguéis para o fundo. O seguro foi acionado, o incêndio foi rapidamente contido. Essa área que está aí circulada de vermelho, e o seguro foi acionado e vai tomar todas as providências cabíveis. Mais uma vez, por isso que é tão importante você diversificar a sua carteira. Por exemplo, se você tem vários fundos e em um deles você tem um incêndio, talvez aquilo vai representar menos de 1% do seu patrimônio. E ainda que tivesse algum impacto no pagamento de aluguéis, não impactaria grandemente a sua carteira. Então, lembra, pessoal, diversificação sempre. Como eu falei, são 20 contratos, várias regiões do Brasil, só não tem na região norte. E todos clientes de primeira linha. A maior parte dos imóveis do setor logístico, mas a gente tem também o setor industrial, metalurgia, siderurgia, química e petroquímica, entre outros setores. A maior parte dos contratos está indexada ao IPCA e são contratos aí bem longos. Em relação aos dividendos, ele paga um pouquinho melhor, mas tem aí alguns sobressaltos, né? Então paga ali num patamar num período, depois ele acaba mudando, aí tem um sobe, um desce, um sobe, um desce, mas ultimamente ele vem pagando aí bem, e é um fundo que sempre foi negociado também acima do seu valor patrimonial. Teve uma pequenininha janela ali em 2018,
depois na pandemia, e de maio de 2021 para cá vem sendo negociado também abaixo do seu VP, que eu vejo como uma excelente oportunidade para adquirir um fundo logístico industrial. E se você comprar cotas hoje do GGRC, ele valorizar chegando até o VP, você vai ter aí quase 19% de valorização do seu patrimônio, uma rentabilidade de quase 27%, uma rentabilidade líquida aí talvez em torno dos 25%, portanto, mais uma grande oportunidade. O que você está achando do vídeo até agora? Concorda que são bons ativos? Quais outros ativos você incluiria? Ah, mas você tem todos eles? Não, não tenho todos eles. Mas é que é aquilo, né, gente? O dinheiro nem sempre alcança, não dá pra gente comprar tudo que tá com desconto. Mas esses aqui são FIIs que eu colocaria facilmente na minha carteira. E o último fundo de hoje, outro do segmento de shopping center, é o intruso aí, né? Tá abaixo do patrimônio de 1 bilhão, na casa dos 830 milhões, quase 7% de dividend yield nos últimos 12 meses e 11% de desconto, 4% de vacância e 8 ativos. Se você respondeu que é o MOL 11, você também acertou. São 8 ativos em 5 estados diferentes, vem também recuperando aí as vendas, o crescimento do fluxo de veículos é verificável nesse gráfico, inadimplência está sob controle, tem ali também um comparativo das vendas de 19, 20 e o ano de 2021, e o que é legal aqui desse fundo é que todos esses shoppings são shoppings dominantes em suas cidades ou regiões, ou seja, os shoppings mais importantes. Portanto, o fundo tem sido beneficiado aí ao longo da recuperação econômica, e quando as pessoas querem ir para um shopping, normalmente é aquele único shopping que tem na cidade ou naquela região. Tanto é que esse fundo caiu ali na pandemia, deu uma recuperada chegando praticamente no mesmo nível que estava antes, caiu menos com a segunda onda e veio recuperando paulatinamente o pagamento dos dividendos. É verdade que ele teve alguns momentos ali de desconto antes de março de 2020, e quando veio a pandemia ele acabou caindo bastante e recuperou num movimento ali parecido com o HSML, caiu de novo e ainda mantém ali uma janela, embora uma janela mais estreita. Ainda assim, caso você compre cotas do MOL hoje e ele volte ao valor patrimonial, você vai observar uma valorização de mais de 12% e uma rentabilidade total aí de 19%. Se descontar o imposto de renda, vai dar um pouquinho menos, mas ainda assim é uma boa rentabilidade pensando em 12 meses. Mas conta aí para mim, você acha que esses fundos são fundos apenas para que você possa ter ganho de capital ou são fundos que você manteria por muito tempo na sua carteira? Aliás, por falar em carteira, como que ficaria a rentabilidade se eu montasse uma carteira com esses 5 fundos? Como eu falei lá no início, tá aqui. Temos aí o valor da cota aproximado, tá, gente? As cotas variam todos os dias, então eu coloquei um valor aí mais próximo. Para comprar uma cota de cada um deles, você desembolsaria a quantia de R$ 517, e a soma dos dividendos, considerando o último mês, daria R$ 3,59, o que dá um dividend yield total da carteira de 0,69%, ou seja, um pouco mais de 8% em 12 meses, mas nos fundos de tijolo, a reposição da inflação acaba vindo na valorização da cota. Então, eu vejo como uma grande oportunidade e espero que esse vídeo possa ter te ajudado a ampliar um pouquinho que seja só a sua visão. Enquanto muita gente está comprando fundos de papel, tem gente comprando fundos de tijolo e que vai dar muita risada lá na frente depois de vender ou desfrutar dos dividendos sabendo que pagou bem menos por isso. Deixa seu like, compartilha o vídeo com outras pessoas e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e até lá!